Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e neste Agenda Econômica nós vamos falar sobre reciclagem, a riqueza que vem do lixo. Somos um dos países mais ricos do mundo e um dos que mais desperdiçam essa riqueza. Mas a gestão adequada dos resíduos sólidos, em especial o plástico, pode se transformar em uma das maiores fontes de divisas e geração de empregos na indústria nacional. O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Igor Calvé, mostra o projeto de gestão de resíduos plásticos, que começa a ser implantado em uma experiência piloto em 3 cidades do estado de São Paulo. Igor, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Olá, muito obrigado, Antônia. Queria também saudar a todos que assistem aí o programa Agenda Econômica. Igor, eu falei que começa esse projeto de qualificação aí para reciclagem do plástico, mas na verdade ele já está andando aí, né? Ele começou mesmo em 2020. Eu queria que você nos falasse um pouquinho disso e por que a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial decidiu desenvolver um projeto sobre reciclagem de plástico. Olha, Antônia, essa é uma pergunta muito importante e que tem me sido feita já ao longo aí desses últimos meses. E a razão de a BDI, que é uma agência preocupada com o desenvolvimento industrial, ter se motivado e estar à frente de um programa como esse, é simples, é porque o mundo está mudando, a produção no mundo está mudando e o consumo no mundo também está mudando. O que nós temos hoje é a transição de um modelo linear para um modelo de circularidade. Então, se eu pudesse dizer para você que as pessoas hoje estão muito preocupadas, né, de onde vêm os produtos que elas consomem. E não querem saber apenas se veio da prateleira, querem saber em cada uma das matérias-primas e como é que foi o processo produtivo desses produtos. O senso, né, a preocupação de responsabilidade, né, por fazer a rastreabilidade de todo aquele produto está nas nossas vidas, né? Os meus filhos, né, eu tenho 2 filhos pequenos, eles estão preocupados hoje com questões que há 10, 15, 20 anos atrás nós não tínhamos. Isso é o lado do consumo, mas nós temos também um lado muito importante, que é o lado da produção. Porque esse padrão de consumo tem se alterado, a oferta, a produção também tem se preocupado. Então, as indústrias têm se preocupado muito na maneira como produzem, né? Se produzem de maneira correta, ambientalmente boa. Isso é que é a circularidade. Nós estamos num movimento duplo global. Primeiro, um movimento de maior digitalização. Nós estamos entrando numa era de economia digital muito pujante. E o segundo movimento, com ele conectado, é de uma economia cada vez menos carbono intensiva, uma economia que almeja a neutralidade de carbono, que a descarbonização no médio e longo prazo será o foco. Então, essas duas coisas, né, vão caminhar juntas, a digitalização da economia e a neutralidade de carbono, ou seja, a ideia da sustentabilidade. Isso é produção e consumo. Falando um pouquinho nessa questão da sustentabilidade, uns dados que me estarreceram um pouco, eu confesso. Primeiro, saber que nós somos o 4º maior produtor mundial de resíduos sólidos urbanos, ou seja, no popular, lixo. Né? São 80 milhões de toneladas, isso é um dado de 2020, e a gente tem ainda mais de 2.408 especificamente aterros e lixões no país, quando a gente já não deveria mais ter pela nova legislação, e a gente só recicla, só dá um novo destino, só transforma em matéria-prima 2,2% desse total de resíduos sólidos, né? Aí aqui dentro disso a gente tem a reciclagem dos materiais que hoje acontecem mais no país. Esse projeto de vocês, qual é o tamanho da ambição dele, né? Ele começou em 3 cidades no estado de São Paulo. Qual é a ambição inicial dele? É a gente reduzir isso aqui para quanto? Olha, você trouxe um dado muito importante. De fato, nós somos o 4º maior produtor de resíduos sólidos urbanos no mundo. Tem um outro dado que eu tenho aqui, que é um estudo feito em 2018 pelo Banco Mundial, que chama Water Waste 2.0, que nos informa que aproximadamente 2
2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos são gerados anualmente no mundo. Então, ou seja, é muita coisa, e o Brasil é o 4º lugar dessa grande coisa, dessa magnitude toda que eu estou dando, 2 bilhões de toneladas. E isso vai subir mais de quase 70% até 2050. Então, por que eu trago esse dado? Porque para nós minimizarmos esse problema no Brasil e no mundo, nós vamos ter que usar a tecnologia, nós vamos ter que usar a inovação e ter um tratamento prioritário dessa questão. E aí você mencionou esse projeto. Nós temos um projeto, de fato, desde 2020, né, com a Biplast, tá, a Associação Brasileira da Indústria do Plástico, muito preocupado em, olha, como é que nós vamos fazer com que os municípios brasileiros se interessem por essa questão. E aí nós fizemos em 3 municípios uma modelagem econômica, eu vou voltar a esse assunto da modelagem econômica, que fosse sustentável a depender do porte dos municípios. Então, Cajamar, Barueri e Guarulhos, cada um com um porte específico, e nós vamos buscar na literatura e experiências internacionais o que municípios do mundo inteiro, de portes semelhantes, podiam nos trazer. Isso é coleta seletiva, é tratamento de resíduos orgânicos, né? São legislações específicas, e nós produzimos, com a ajuda de uma consultoria especializada, esses planos, essas modelagens econômicas. E eu digo que nós produzimos essas modelagens porque, obviamente, que isso é de interesse e é de gestão única do município, não é da BDI fazer, mas a gente encurtou o caminho para eles nesse aspecto, porque isso só vai funcionar, Antônia, quando nós tivermos um modelo que seja economicamente também sustentável. Porque isso precisa ter incentivos econômicos para funcionar. Então, quando você me pergunta qual é a nossa taxa, ali, o que a gente espera, né, de primeiro, segundo, terceiro e quarto, eu não consigo te dar um número específico. E é muito claro, porque nós estamos no começo de um processo no Brasil, embora desde 2010 nós tenhamos uma política chamada Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil. E desde 2010 nós não conseguimos ainda diminuir o montante. Tá? Para você ter uma ideia, no estudo de 2019 da Maxiquim, diz que o Brasil reciclou 838 mil toneladas de resíduo plástico. Isso aqui é só resíduo plástico. Tá? Só que a gente tem um potencial, no dado de 2019, de 3,5 milhões de toneladas de produto, para encurtar esse ciclo de vida do produto e poder retornar. Isso é muito pouco que nós fazemos já. Aliás, é muito pouco que nós fazemos, mas é porque nós temos um potencial muito grande, é isso que eu quero dizer. Então, o que eu precisava dizer, assim, o nosso projeto olha, como é que você torna viável uma modelagem econômica para o município? Porque, pela legislação brasileira, o município é o responsável pela destinação dos resíduos sólidos. Você falou em aterros aí, em lixões, etc., muitos municípios do Brasil que ainda tem. Como é que a gente dá a destinação final? E a gente procurou produzir, modelos que sejam economicamente viáveis e sustentáveis. E para isso, Antônia, nós precisamos envolver o poder público, o poder privado, tem questões de catadores que hoje, mais de 90%, se eu não me engano, esse dado pode estar errado aqui na minha cabeça, do que nós reciclamos hoje vem dos catadores, ou seja, tem uma fonte de emprego também muito boa. A gente precisa fazer com que essa cadeia dos recicladores, das empresas que reciclam, né, das empresas que produzem, funcionem de maneira coordenada. Desde o ponto de vista da tributação, que é super importante, para você dar a ideia de uma circularidade que compense, né, porque hoje em dia não compensa fazer a circularidade, que é uma bitributação, até o fim, né, que é a produção do emprego pelo catador. Todo mundo tem que fazer o que, em certa literatura econômica, se diz assim, win-win game, é um jogo de ganha-ganha. Eu queria que você falasse um pouquinho, se o que vocês estão fazendo é um modelo que os municípios que se enquadram mais ou menos nos mesmos tamanhos, porque a gente está falando de Barueri, né, que é o município mais rico do país, porque tem toda uma zona industrial, tem toda tem uma riqueza muito no entorno ali. A gente está falando de Guarulhos, que é um município industrial, e de Cajamar, que é um município bem menor. Se vocês estão nessa modelagem, se esses 3 municípios vão servir meio que de modelo para outros semelhantes, de forma que as prefeituras interessadas possam dizer, olha só, tem esse modelo aqui, a gente pode usar esse modelo, claro que com as necessárias adaptações, a gente pode usar esse modelo se isso encurta esse processo, enquanto isso encurta esse processo. Exatamente isso, você captou muito bem o que eu disse em alguns minutos, você disse em alguns segundos, Antônia.
Eu acho que o nosso papel é exatamente esse. E nós pegamos esses municípios exatamente por conta dessas características, né? O que no estudo de benchmark nós fizemos, tinha estudos, vou grosso modo falar isso, cidades de tamanho P, M e G. Cidades pequenas, como você mencionou, médias e grandes. Cada uma tem um problema. Então, se você parar e pensar, por exemplo, em cidades de tamanho médio, a gente tinha cidades da Eslovênia, da França, que eram cidades entre 50 e 500 mil habitantes, e nós notamos uma preocupação maior delas com resíduos orgânicos. E aí lá a modelagem dessas cidades era por questões de dedução de pagamentos ou subsídios para a implementação de compostagem doméstica. Nas cidades grandes, que a gente chamou de cidades de tamanho G, que são mais de 500 mil habitantes, ou até acima de 10 milhões de habitantes, né, são cidades super grandes, GG, o que nós vimos era que as cidades elas se empenhavam em fazer desenvolvimento de planos e leis de aprimoramento da gestão do resíduo sólido urbano. Então, o que a gente fez, na verdade, foi condensar as experiências internacionais exitosas em termos de modelos de negócio que surgiram e adequar elas à realidade brasileira. Então, um município pequeno, como você mencionou, ou municípios grandes como Guarulhos, podem pegar a experiência e a modelagem que nós temos para Guarulhos e adequar pequenas coisas para conseguir colocar nos seus municípios. E aí nós chegamos no ponto que você mencionou. A nossa ideia é que a gente encurte o caminho. Não precisa ninguém mais ficar contratando 300 ou 400 estudos, novas consultorias. A gente já fez esse trabalho para encurtar esse caminho. Em 2017, o IPEA fez um estudo que diz que apenas 13%, né, dos resíduos sólidos urbanos no Brasil foram para reciclagem, Antônia. Veja, eu estou falando 7 anos depois que a lei, que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, foi publicada. Então, depois de 7 anos, apenas 13%. A política é uma política nacional. E o IPEA também é um organismo de estudos, né, federal. A avaliação é que, de alguma forma, a política não conseguiu ainda juntar esses elos. Ela é super importante. Eu não tiro isso do ponto de vista da BDI, a importância dela, porque ela orienta. Acontece que a gente ainda precisa encontrar mecanismos de mercado para que essa lei, para que essa política possa, de fato, de verdade, vir a se aproximar do que nós precisamos para o país. Falando dessa questão de mercado e da questão de trabalho, eu queria trazer um outro número para a gente aqui, que é uma pesquisa da Celur, que é a Associação das Empresas de Limpeza Urbana, que é um infográficozinho que a gente fez básico sobre a reciclagem de 4 produtos básicos no país, que é o alumínio, né, que 98% do alumínio consumido no Brasil é reciclado, papel com 67%, aço 47% e plástico, que é o que vocês estão trabalhando nesses materiais, ao menos reciclado com 25%. Eu gostaria de lembrar aqui que alumínio, se a gente pensar todo lugar que você vai, tem uma pessoa lá, normalmente uma pessoa bastante numa situação econômica complicada, que faz lá a coleta de latinhas, né, que tem aí uma fonte de renda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é a reciclagem desses outros materiais aí, como é que vocês pretendem fazer com o plástico? Porque é muito difícil, se você pensar a quantidade de plástico que a gente consome que a gente usa, né? Que a gente consome não, que a gente usa dentro de casa, todas as embalagens de alimento hoje praticamente são feitas de plástico. Nesse modelo que vocês prepararam, como é que é esse processo? Porque a gente tem na reciclagem aí, a gente tem 4 pontos, né? A fabricação, a distribuição, que são os pontos da logística reversa, né? O consumo, que seria o cidadão, e o meio ambiente, que é quem mais está sofrendo com essa questão. Como é que se organiza essa questão aí nesse modelo de reciclagem de plástico de vocês? Muito interessante. Você citou, se eu não me engano, aí o dado da Celurb, né? Que é o Sindicato aí Nacional das Empresas de Limpeza Urbana. Acho que nesse mesmo estudo a que você faz referência, diz que o valor potencial que deixa de voltar para a economia sem a reciclagem, né, desses produtos também é de mais de 5 bilhões de reais por ano. Então, veja que é um montante, nós estamos falando de 90% aqui de alumínio, né? Então, o que você comentou, né, são as latinhas, em todo lugar a gente vê, infelizmente, eu digo infelizmente porque
é uma realidade, assim, tanto do ponto de vista do descarte, quanto talvez do subemprego no Brasil. Você sempre vê uma pessoa catando latinhas para poder vender, né, e fazer reciclagem. Essas pessoas ajudam muito a nossa reciclagem, né? Grande parte do que acontece no Brasil acontece com elas. E aí você mencionou outros, acho que 3, está aqui, inclusive, na nossa tela agora que eu estava vendo, né? Papel, aço ainda e plástico, né? Que é o que nós estamos trabalhando. No início da nossa conversa, eu mencionei da nossa necessidade de voltar com as coisas, né, no processo produtivo. Daí a ideia de passar de um processo linear para um processo circular. Qual é a dificuldade, Antônia? Que até agora nós temos visto. Quando a gente trata de produtos e matérias-primas diferentes, os processos produtivos são diferentes. Tá? Por isso que essa não é uma questão muito simples, é complexa. Retornar o aço, do ponto de vista de processo produtivo industrial, é diferente de retornar o papel. Tá? Às vezes, né, aliás, às vezes não, o tipo de máquina que você usa é diferente, tá? O tipo de coleta é diferente. A coleta de alumínio é feita pelos catadores na rua. A coleta de aço, como é que você acha que acontece? Realmente, sei lá, ferro velho, provavelmente os próprios lixões. E por isso que eu mencionei esse ponto, porque o processo de coleta e o processo industrial para voltar o produto para o ciclo industrial difere muito. Então, a gente não tem, e aí pode ser apenas um desconhecimento meu, como a BDI, a gente está trabalhando só com o processo de plástico, mecanismos que sejam uniformes para todo tipo de retorno na economia circular. Porque tirar o aço e retornar ao processo produtivo é diferente. Exige um custo de frete maior, exige um custo, por exemplo, de desmontar um veículo maior para fazer uma renovação da frota de veículos. É diferente de fazer a questão do plástico. Então, quando a gente está trabalhando nos municípios, a gente notou que grande parte do problema, que ia para o leito dos rios, por exemplo, que parava no mar, era plástico. Então, nós focamos no volume. E para fazer o volume, a gente tinha que conectar todas as partes do processo produtivo. Então, tem máquinas específicas, né, para fazer, por exemplo, descarte de resíduo sólido urbano que contém plástico. Isso difere do aço. Então, o que eu quero dizer aqui para você é basicamente da complexidade que se tem no processo produtivo, diferente formas de matérias-primas que nós estamos vendo. E o que é que vocês já... Sim, desculpa, eu cortei esse raciocínio. Não, que cada um deles vai exigir um tipo de tecnologia e um tipo de modelagem de negócios diferentes. Agora por que é que vocês já está avançaram aí no plástico? Nacional, uma medida que foi proposta pelo Poder Executivo, uma medida provisória, para renovação de frota de veículos. E eu acho que o que foi encaminhado à Câmara, especificamente, que vai ser a primeira casa a avaliar isso, depois o Senado vai avaliar, é a proposição de fazer isso com caminhões antigos. Uma preocupação de sustentabilidade, uma preocupação de retornar, inclusive, o aço desses veículos, através, né, de empresas específicas que vão coletar, tirar o aço, o ferro, separar e voltar isso para o processo produtivo. Mas isso, veja, é uma outra modelagem econômica, não é igual à modelagem do plástico. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o plástico, porque aí eu tenho um outro dado que eu vou pedir para a gente, que aí é um dado da ABPlástico, né, que é a Associação Brasileira da Indústria do Plástico, que a gente fez, que eu achei bastante interessante, eu não sabia que o mercado já existia nesse tamanho, que a gente tem mais de 10 mil empresas, especificamente 10.891, que são os dados de 2020, é um relatório divulgado em 2021, com dados coletados de 2020, reciclagem de plástico no mercado brasileiro. Então, são mais de 10 mil empresas, 10.891 empresas, 326 mil, mais de 326.700 empregados, isso na indústria, com um trabalho aí de reciclagem de mais de 7 milhões de toneladas. E que essa indústria da reciclagem do plástico é o quarto maior empregador da indústria de transformação brasileira. Ou seja, a gente tem aí uma indústria que já é uma
indústria importante e com esse projeto de vocês, certamente vai ser muito mais importante aí. Como é que vocês pretendem fazer? O que esse modelo diz sobre coleta do plástico? Porque vamos pensar que o plástico saiu do mercado e terminou na casa do consumidor, na minha, na sua casa. Como é que a gente vai trabalhar com esse plástico para ele poder chegar num estado de volta para essa indústria da reciclagem? Tá, isso é muito, muito importante a sua pergunta. Veja, o plástico é grandemente usado em todo o processo produtivo. Então, isso já é fato, isso você já colocou para a gente. Nós temos dois tipos de ganho, um ganho ambiental e um ganho social, derivados de ações de circularidade ou de economia circular. O plástico chegou na minha casa, você faz uma disposição correta, ambientalmente correta. Primeira coisa, que em alguns modelos diesel, você tem que fazer a separação de lixo. Então, já que acontece em Brasília, por exemplo, plano piloto, talvez na cidade de satélite não aconteça, não sei se acontece em todo o Distrito Federal, em várias cidades do Brasil também acontece isso, caminhões específicos, né, para coleta, ou de matéria orgânica ou de matéria seca, tá? E isso quando vai, a separação correta, já vai para um local específico, um caminhão específico, que pega esse plástico e trata o plástico para a retomada dele para o processo produtivo. E aí, muito interessante essa observação que a gente faz, porque ela começa, pelo menos em alguns modelos que nós vimos, começa com a conscientização do indivíduo, Antônio. E esse é um ponto importante de qualquer processo desse, porque a conscientização nossa, né, diária, né, dos indivíduos em relação ao plástico, ela é muito importante para a gente conseguir dar a destinação final. Porque a cadeia só vai funcionar, essa que eu falei, né, da coleta seletiva para um tratamento específico de resíduo sólido urbano, de RSU, numa máquina específica de plástico, se a gente fizer essa parte principal. Depois que fizer essa parte principal, ela volta para o tratamento melhor do plástico em termos de limpeza e depois de a reconfecção do plástico, que pode voltar à cadeia produtiva. E aí, qual é a dificuldade que nós temos ainda muito? É a questão da tributação, porque uma matéria que entra, de novo, como reuso, né, ela é tributada novamente da mesma forma como se fosse matéria nova. Então, você não tem incentivos para você, para o produtor, né, pagar de novo para algo que seja reciclado. Então, o meu ponto aqui é um pouco esse, que a gente precisa tocar desde a sensibilização até a questão da tributação ou da bitributação dessas matérias-primas reutilizadas. Um ponto importante que eu falei que a gente precisa observar e que tem nos seus dados aqui é a questão social derivada disso, né, da coleta plástica. A gente tem social, você falou da quantidade de empregos, mas tem também uma diminuição das emissões de CO2 muito significativa, se a gente assim fizer, porque é menor produção, reprodução, na verdade, uma produção novamente do plástico, e sem contar com a diminuição, na verdade, dos lixões e dos aterros sanitários urbanos, que podem, inclusive, poluir os lençóis freáticos. Então, você tem... Pois não. Desculpa, termina o seu raciocínio. Não, pode ficar à vontade. O que se faz com esse plástico reciclado? Como é que a gente reaproveita ele? Tem vários modelos. Um dos modelos é pegar o plástico reciclado e voltar nas recicladoras, e as recicladoras entram no mercado para revender esse plástico. Ponto. Tá? Acontece Sim. que... Pois não. Mas aí depois, ele vai lá para a indústria e ele volta... Não, aí como o plástico ele não se decompõe assim, ele vai de novo, o ciclo continua. O que acontece hoje? Vai para o lixo, vai para os aterros, ou vai para o leito dos rios. E esse plástico não é mais utilizado. Quando a gente tem um melhor tratamento, esse plástico volta para uma recicladora que pode revender esse plástico. E ao revender esse plástico, esse ciclo, veja, a circularidade que eu fiz menção no início. Não há plástico, entre aspas, ou pode haver menor quantidade de plásticos, volume de plásticos novos no mercado. Você reduz a produção, emissão de CO2 e menor poluição dos rios e dos lençóis freáticos, por exemplo. Quando é que a gente vai poder ver os primeiros resultados? Quando é que vocês vão ter nas mãos os primeiros resultados? Uma análise dessa experiência, né? Uma experiência piloto. Nós estamos numa segunda etapa do projeto que começou agora em 2022,
que é a questão da plataforma, tá? É uma plataforma para dar rastreabilidade. Rastreabilidade para dizer, o plástico que saiu hoje, será que esse plástico voltou para a cadeia produtiva? Então, nós vamos ter os resultados. Esse projeto começou em 2022, a gente quer que até 2023 já tenha os primeiros resultados dessa plataforma, porque se a gente não conseguir rastrear e gerar informações e dados, a gente não consegue ter essa inteligência que você faz referência. A sua provocação é muito boa. Porque só se eu disser que eu estou fazendo resíduo sólido urbano e voltando, é ótimo, mas se eu conseguir rastrear, o plástico sai da sua casa hoje. Quando é que ele volta para o processo produtivo? Daqui a 3 meses, 4 meses? Preciso rastreá-lo. E quando eu rastreio, que é esse projeto que nós estamos dando continuidade, eu vou conseguir dar essa resposta para você. Acho que os primeiros resultados nós teremos em 2023 sobre essa rastreabilidade, Antônia. Igor, eu quero agradecer muito a sua presença aqui na Agenda Econômica. A gente já fica com uma conversa pré-marcada, pré-agendada para 2023, assim que vocês tiverem os primeiros dados aí, porque eu acho que é muito interessante. Realmente, plástico hoje é uma das maiores preocupações em termos, do ponto de vista ambiental de rios e mares, né? Poluição de rios e mares, né? Muito obrigada, Igor. Muito obrigado, Antônia, a todos que nos assistem. E agradeço também a você, telespectador da TV Senado, internauta que vê os nossos programas no canal do YouTube, youtube.com/TV Senado, no site da TV Senado, tvsenado.com.leg.br/TV. A gente está aí, se quiser rever este programa, indicar para alguém, aproveite as nossas informações e acompanhe os canais da TV Senado. Muito obrigada e até a próxima Agenda Econômica.